Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa exploração aqui do Rebel R, Narrativas Estelares, jogo de ficção científica e exploração espacial da Secular Games, escrito pelo Júlio Matos, que a gente está explorando, destrinchando aqui no canal, capítulo a capítulo, tentando identificar o que é mais importante para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Rebel R, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todo o nosso material a respeito desse jogo, e depois se você curtir e quiser seguir na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só pessoal, quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando aqui a nossa série conforme os vídeos vão saindo, deve lembrar que a gente já tá há algumas semanas no capítulo 5 do livro, dedicado às espaçonaves, né? Então vários aspectos a respeito das naves a gente vem explorando aqui, desde como é que você monta, né, a ficha da nave, até a parte do combate, das funções da nave todas, enfim. Hoje a gente vai fechar esse capítulo, né, falando dos últimos pontos a respeito das espaçonaves aqui no sistema do Rebel R. Basicamente, como é que vai funcionar essa questão do consumo de energia, da alocação de energia e também da tripulação. E aí, relacionado a tudo isso, né, os efeitos colaterais, né, as consequências do combate entre as espaçonaves, que a gente viu, salvo engano, no vídeo passado. Então, hoje, para a gente fechar o capítulo 5, vamos abordar esses temas a partir de agora. Então, olha só, pessoal. Eu vou começar a partir desse tópico aqui do livro, lidando com a energia da nave. Lembrando que eu vou tentar aqui fazer um resumo, tá? As informações do livro estão sempre bem mais completas, bem mais detalhadas e com exemplos, tá? Aqui eu vou tentar dar uma resumida aqui só para passar a ideia geral conforme o meu entendimento. Talvez eu esteja equivocado também. Vamos lá. Bom, primeiro, como é que você vai lidar com a questão do consumo de energia da nave? Vocês devem lembrar, a gente mostrou aqui ao longo desses vídeos específicos sobre a construção da nave e tal, que a nave tem espaços de alocação de energia, justamente para que você receba aqueles bônus que a gente chegou a comentar, né? Às vezes pode ser um dado extra, às vezes pode ser a chance de rerolar um resultado ruim, e claro, partindo do princípio de que a tripulação esteja completa ali na função para que você tenha acesso a todos os benefícios possíveis. Mas que para eles de fato entrarem em jogo, você vai precisar usar energia, você vai precisar ativar, né, esses bônus da função da nave, através daqueles espaços de alocação que a gente mostrou, beleza? E aí lembrando, cada função vai ter um número limitado ali de espaços de energia, que você pode aumentar um pouquinho, né, seguindo aquele processo de construção das naves que a gente mostrou aqui. Então, basicamente, e só lembrando aqui, as funções são aquelas coisas mais comuns, vamos dizer assim, tipo manobrar, se conectar com outras naves, usar o armamento padrão da nave, tudo isso é função. Você tem também a questão dos recursos. Recursos são aquelas coisas extras, vamos chamar assim, que você compra com os pontinhos na hora de construir a nave. Por exemplo, um laboratório de pesquisa, uma ala médica, sei lá, alguma coisa nesse sentido, um armamento diferenciado, isso aí já vai entrar na questão dos recursos. Os recursos, eles também vão precisar de um gasto de energia para serem ativados, mas essa energia, ela vem daquela reserva geral da nave, que a gente mostrou também, né, ao longo do processo de construção da ficha, né, da nave. A nave ela vai ter uma reserva ali geral que você, comandante, ou vai poder redistribuir ali de acordo com a necessidade que estiver rolando ali na narrativa. Para a gente fechar aqui essa questão a respeito da energia e avançar para o próximo tópico, só relembrando aqui, para exemplificar, né, aqueles alertas que o comandante pode fazer, o alerta vermelho, o alerta amarelo e tal, também vai gastar energia direto da reserva da nave. E lembrando também que a gente comentou aqui, a nave tem algumas funções básicas que precisam sempre de energia. Por exemplo, o suporte de vida. Então você vai ter ali sempre, quando você estiver nessa questão de redistribuindo os pontos de energia, isso sempre tem que estar na sua continha. Você não pode necessariamente gastar tudo. Alguma coisa está com uso comprometido, vamos dizer assim, para manter a nave com as suas funções básicas operacionais. E isso aí, na hora de um combate, na hora do apavoramento, pode ser um exercício complicado fazer essa redistribuição. Seguindo adiante, o próximo ponto que o livro vai destacar aqui é a questão, olha, dos escudos, tá? Os escudos de energia da nave, né? E assim, só relembrando também algo que a gente já comentou no momento ali dos combates, né, entre naves, como é que funciona basicamente o escudo? O escudo vai ter uma quantidade de energia e as armas, aqui em termos de mecânica, cada uma delas tem uma quantidade de pontos de impacto. Então assim, cada ponto de impacto da arma diminui um ponto de energia do escudo. Basicamente é isso. Da feita que o escudo terminar a energia dele, né, os próximos pontos de impacto vão atingir diretamente o casco da nave. Uma visão bem geral é assim que funciona. Descendo com um pouquinho mais de detalhes,
Aqui nessa seção a gente vai ter aqui as 4 dimensões do escudo, tá? Que vão ser dorsal, ventral, frontal e traseiro. Então, vou ler aqui uns detalhezinhos para a gente poder comentar. Olha só. Dorsal é a parte de cima, né, da nave, entre aspas, aqui o teto, né? Ventral é a parte de baixo, onde também ficam as traves de pouso ou aletas de atracar. Frontal protege o empuxo de movimento à frente da nave. Traseiro protege o conjunto de propulsão da nave. Mais um detalhe. As laterais da nave são cobertas pelos escudos ventrais e dorsais, mas elas possuem um nó estático, ou seja, é o ponto mais frágil do escudo. E os pilotos manobram para receber os impactos sempre nos pontos de maior concentração dos escudos. Ou seja, aqui a gente já pode inferir que uma parte importante também do combate é justamente a questão das manobras das naves. Uma tentando, né, encontrar esse ponto mais frágil ali da lateral da outra nave para poder disparar, e a outra nave, claro, tentando evitar isso e ao mesmo tempo tentando atingir a primeira nave nos seus pontos mais frágeis. Então isso aí pode ser também algo interessante de se ver em termos de estratégia de combate. Claro, ao longo ali da confusão toda, é possível redirecionar a energia de cada uma dessas partes do escudo, tá? Reforçar mais a parte dianteira, mais a parte traseira, enfim, isso é possível também aqui, tem todos os detalhezinhos explicados aqui, e claro, cada uma das naves, dependendo do tamanho, vai ter uma capacidade inicial básica de escudos, tá? Isso aí, claro, você pode aumentar de acordo com o gasto de pontos lá na parte de montar a nave, tá? Mas basicamente é isso. Um último detalhe interessante de mencionar aqui em relação aos escudos é que, assim, para que a nave seja minimamente operacional, ela precisa pelo menos de um ponto de escudo. Como assim minimamente operacional? Por exemplo, para que ela consiga fazer qualquer tipo de manobra usando o Drop Graviton, que a gente já mencionou aqui também ao longo da série, ou para que ela possa entrar ou sair de qualquer tipo de atmosfera, ela precisa pelo menos de um ponto de escudo, para proteger, né, das situações ali, das situações complicadas. Porque, por exemplo, no Drop Graviton, só para pegar um exemplo que o livro coloca aqui, você tem um mapeamento dos maiores corpos, por exemplo. Você não vai fazer uma manobra Drop Graviton e bater num planeta, por exemplo. Não vai acontecer. Mas não quer dizer que não existam detritos ali pelo espaço, objetos, né, vagando e tal. E se você tiver 100 escudos, né, é muito arriscado fazer esse tipo de manobra, porque você pode acabar causando danos no casco da nave. Então, segundo as mecânicas do jogo, você precisa de pelo menos um ponto de escudo para conseguir utilizar essas funções da nave. Outro ponto que eu acho interessante de mencionar aqui com vocês é esse tópico aqui, olha. Outras formas de terminar um conflito. Vou ler um trechinho para a gente poder fazer os comentários. Se liga aí. Uma nave estelar é um artefato extremamente resistente ao espaço para aguentar as pressões que o próprio ambiente lhe oferece. No entanto, é bastante frágil contra impactos diretos e um item caro, complexo e raro, que precisa ser cuidado e protegido, pois sua reposição tende a ser muito dispendiosa. Por isso, mesmo o comandante mais audacioso, ou louco, tentará sempre outras formas de encerrar um conflito do que permitir que sua nave seja destruída por completo. O mesmo vale para as naves inimigas, que, ao perceberem sua incapacidade de sobrepujar uma força, irão buscar alternativas negociadas ou poderão bater em retirada. Então, tentando resumir aqui a ideia geral conforme eu compreendi, qual é o papo aqui? Num combate entre naves, você não vai explodir a outra nave. Você não vai vaporizar o inimigo, nem ser vaporizado pelo seu oponente. Quando uma nave, uma tripulação percebe que deu ruim ali naquele combate, que não vai ter como sobrepujar o adversário, ou ela vai tentar bater em retirada, ou ela vai se render e negociar os termos dessa rendição, esse tipo de coisa. Então, a ideia geral aqui é essa, não existe aniquilar o inimigo, né? É algo muito raro, muito difícil, ou pelo menos, sei lá, numa guerra, num conflito declarado e tal, mas nessas escaramuças ali básicas, esse tipo de coisa não acontece. Talvez até mesmo numa guerra isso não aconteça, porque como eles falaram aqui, as naves, elas não deixam de ser, né, itens raros e caros. Então, para que eu vou destruir aquela nave se eu posso, por exemplo, fazer com que a tripulação se renda e incorporar aquela nave para minha frota, por exemplo, né? Então, assim, não é vantajoso. E, assim, essa questão da aniquilação, né, de explodir os inimigos, é extremamente raro e normalmente tem consequências graves, porque você está lidando ali, em tese, com uma nave ou com um capitão que despreza completamente essas regras do bom senso, vamos chamar assim. Então é um elemento selvagem, vamos dizer assim, coringa, né, nesse sentido assim de imprevisível, melhor dizendo. Então tem consequências graves esse tipo de comportamento aqui no cenário, né, do Rebel R. Na sequência, a gente tem aqui um outro tópico interessante, olha, o que sobrou após um conflito. Aqui, o livro vai abordar a questão das consequências de um combate.
Só lembrando aqui rapidinho, durante o combate, você pode alocar entropias, né, nas funções ali, né, nos espaços de alocação. O próprio Zig, o narrador, pode dificultar, né, atrapalhar a vida de vocês, também colocando entropias da pilha dele nos diversos espaços de alocação. Então, da feita que o combate termina, chegou a hora de ver as consequências, né? Medir as consequências. E isso vai ser aferido através da quantidade de entropias que vão estar alocadas em cada um dos espaços, em cada uma das funções. E aqui nesse tópico, o livro vai trazer justamente, te ensinar a avaliar isso em cada um desses pontos. Então, por exemplo, vamos ter aqui funções, né? Qual vai ser a consequência de você ter entropias alocadas nas funções, nos recursos da nave, na tripulação, na integridade do casco, né? O que significa que danos menores ao casco, controles e sistemas, se isso for afetado, como é que isso funciona mecanicamente, capacidade de manobra da nave, suporte de vida. Olha, então todos esses pontos vão sendo abordados aqui no livro para ele dar uma ideia geral de como você vai lidar com essas consequências uma vez que o combate termina. Então assim, por mais que você tenha em tese saído vitorioso do combate, muito provavelmente, se for um combate difícil, se sua nave sofreu muitos danos, você terá novos desafios ali e talvez até para que a tripulação e a nave consigam se manter vivas, né? Mesmo tendo vencido o combate, os problemas podem não ter terminado. Aliás, podem até ter só começado. Avançando aqui no livro, a gente vai ter, olha, também um tópico olhando a tripulação, vida, espaço e manutenção. Aqui vão ser abordados vários aspectos da tripulação. Isso, claro, partindo do princípio que você tem aquelas naves maiores, né, que existe uma tripulação de tamanho médio ou de tamanho grande, né? Em naves menores, geralmente a tripulação são os próprios personagens. Mas, nesses outros casos, o livro vai trazendo aqui uma visão geral em alguns aspectos, como, por exemplo, a tripulação ela pode ser usada, né, em questões narrativas, em tramas, em desafios, não só como um mero recurso que você vai gerenciar ali, tá? Claro, dependendo do interesse do grupo, a tripulação, de uma maneira geral, pode ter mais ou menos destaque. Mas a ideia aqui também, para efeito de mecânica de jogo, foi criada aquilo que o livro chama de pontos de tripulação. Isso é uma medida abstrata, né, que também vai variar de acordo com o tamanho da nave e tal. Então ela pode ser, para a gente ter uma ideia geral, algo entre 3 a 20 pessoas. Cada ponto de tripulação pode representar entre 3 a 20 pessoas, dependendo do tamanho da nave, dependendo, né, do número de pessoas que seja necessário para operacionalizar aquele recurso ou aquela função específica, tá? Então, nessa questão dos pontos de tripulação, elas podem ser também redistribuídas de acordo com a necessidade, tá? Lembrando sempre que você vai ter ali aquelas funções para manter a nave funcionando, tá? Manutenção, suprimentos, né? Segurança. Então tem algumas coisas que você também, em tese, não vai poder mexer, não vai poder redistribuir esses pontos de tripulação, porque são funções básicas ali para o andamento da nave, né? Para manutenção do cotidiano da nave, vamos dizer assim, né? Mas existe, né, um excedente, vamos chamar assim, uma tripulação volante, que você pode ali redistribuir de acordo com a necessidade. A gente acabou de ver também a questão do combate. Dependendo do tipo de dano que essa nave sofreu, você pode ter perdido, né, alguns tripulantes. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. E claro, existe sempre a possibilidade, caso você queira desenvolver, né, essa questão da tripulação com alguns personagens NPCs mais importantes ali dentro daquela tripulação, isso pode ter um efeito mecânico no jogo também, tá? Se você tiver uma personalidade relevante dentro da tripulação, dependendo da situação, se fizer sentido na narrativa, isso pode fornecer ao seu personagem um dado extra em determinadas jogadas, se aquilo fizer sentido. Você está junto com aquele personagem relevante e tal, você tem uma relação especial com ele, isso pode te fornecer bônus, mas claro, se tem bônus, tem ônus, né? Se tem uma relação relevante com o personagem da tripulação, o Zig também pode utilizar isso, tá? Também pode ativar marca, pode usar entropia, pode usar todas as ferramentas que ele tem à disposição para transformar esse personagem relevante, esse NPC relevante que tem destaque ali em relação ao seu personagem jogador, vai utilizá-lo na trama da maneira que melhor se encaixar, claro, para trazer mais um nível, mais uma camada de problemas para você. E finalmente, fechando aqui as informações do capítulo, a gente vai ter, olha, um exemplo de nave, né? Então a gente vai ter aqui a nave a Star Lovelace, e aqui vai ter todo o processo de montagem dela, né, em termos de regrinhas, para a gente ter um exemplo prático aqui de como é que ela foi criada em termos de regra, em termos de sistema. E nas páginas finais aqui do capítulo, a gente vai ter um resumo da montagem das naves. Então tudo que a gente comentou aqui ao longo do capítulo inteiro
tá abordado aqui através dessas tabelas, um resumo ali só com as regras essenciais para você refrescar a memória, ou quando já tiver mais habilitado, né, nas regras, você vem só consultar aqui e já entende tudinho, beleza? Então, com isso, a gente fecha mais um capítulo aqui do Rebel R. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa jornada pelo Rebel R. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário, quem quiser seguir na jornada com a gente, semana que vem começamos um capítulo novo e a gente se encontra nas próximas resenhas.